Nós vimos a importância de conhecermos os fatos sobre a vida do autor, suas circunstâncias, o contexto histórico, porque é relevante, vai nos dar base para uma interpretação fiel dentro do seu contexto. Mas também sabemos que estamos trabalhando um método que é o método indutivo, preceito sobre preceito, fazendo uma oficina de treinamento, aprendendo a manusear cada instrumento, cada ferramenta para averiguarmos, investigarmos peça por peça. Depois do autor, continuamos investigando pessoas. Agora nós vamos ver a respeito do destinatário e também dos outros que foram mencionados. E isso também trará luz para o contexto do livro que nós estamos estudando ou do livro que você no futuro vai estudar. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de, mais uma vez, à luz da Tua palavra, poder olhar a nossa vida, poder avaliar o quanto nós estamos perto ou o quanto nós estamos longe da Tua vontade. E nós temos recebido instruções do apóstolo Paulo que a Tua palavra, ela é fiel, ela é completa para nos ensinar e para nos tornar pessoas habilitadas para toda boa obra e também seguirmos levando a mensagem do Evangelho a toda criatura. Nós te pedimos que venha iluminar a nossa mente, que ela seja toda questão de engano seja deletado dela, pois nós queremos que a nossa mente seja cativa em obediência somente a Cristo e aprendamos a discernir a sua voz. Nós te pedimos que nos abençoe e nos ensine esta técnica, este método de examinar a Tua palavra à luz do estudo indutivo. Pois a Bíblia explica a própria Bíblia e ela é inerrante, infalível palavra de Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos aprender como fazer o estudo de personalidade, porque nós vamos também investigar sobre a vida do destinatário e das outras pessoas que foram citadas pelo autor no seu livro. Então tudo tem um propósito. E quando falamos das coisas de Deus, então há mais propósito ainda. O propósito é muito claro. E vamos ver qual é o propósito de nós investigarmos as pessoas, as personalidades citadas na palavra de Deus. Deus, na sua palavra, nos deu relatos verdadeiros de homens e mulheres que tiveram vitórias, derrotas e também novas oportunidades, luta, êxtase e depressão. Homens e mulheres, tais como eu, como você, como nós. Ele nos mostrou as vidas deles a fim de que nós nos identificássemos com a humanidade deles.
entendeu? Reconhecendo que o fracasso não é definitivo e que até mesmo os fortes têm suas fraquezas. Deus, além disto, nos mostrou seus procedimentos na vida deles. Para quê? A fim de que reconheçamos a sua soberania e santidade. Ao examinar a maneira segundo a qual Deus tratou com eles, podemos ver padrões para o seu procedimento conosco. Daí a importância de fazer o estudo de uma personalidade. Entendeu? Assim como Deus agiu com eles, os padrões que Deus usou, deixou ali mostrando, por exemplo, na vida de José, antes de José ser preso, ser vendido pelos seus irmãos para o Egito, Deus tinha mostrado para ele que iria fazer lá no futuro. E nós vimos todo o processo. Ele foi vendido como um escravo, ele foi levado à prisão sendo inocente, mas lá na prisão ele teve acesso aos livros e ele pôde ser ali treinado por Deus para ser quem ele foi. Aquele que controlou todo o alimento na época da fartura, mas também na época da escassez. Aquele que soube armazenar para 7 anos alimentos sem se estragar, sem dar caruncho. Então Deus mostrou ali para nós que ele tem um padrão, que ele é fiel e que ele cumpre aquilo que ele promete. Então, se você tem uma promessa de Deus, e nós temos, todos nós, eu acredito aqui, que temos uma promessa de salvação em Cristo Jesus, todos aqueles que creem estão salvos, não será condenado, já passou da morte para a vida. Então, você creia que Deus cumprirá esta palavra na sua vida, na minha vida. Então Deus iluminou, Deus inspirou os autores da Bíblia a escrever sobre personagens, sobre pessoas, suas fraquezas, suas vitórias, para se identificar, para que nós nos identificássemos com elas. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala, mas eles eram homens santos, homens de Deus. Sim, mas eles eram homens, mulheres humanas como nós. Tinham reações como nós temos reações. Então, aí nós podemos entender a importância de fazer o estudo de uma personalidade. Assim como é importante estudar sobre o autor, é importante estudar sobre o destinatário e também é importante estudar sobre as outras pessoas que estão ali no livro mencionado. Tá, aí você deve estar perguntando, qual é o procedimento? Como é que nós vamos fazer isso? Se você for fazer um estudo à parte, você escolhe uma personalidade. Mas aqui nós estamos já direcionando sobre o autor, destinatários e os outros que foram mencionados. Forme uma lista de referência de versículos ou passagens correlatas. Sabe aquele... tem Bíblia que tem no rodapé. A minha Bíblia é no centro, que são as passagens paralelas.
Então você pode fazer a lista que você vai ler a respeito do autor em vários outros textos bíblicos, entendeu? Então forme uma lista das referências paralelas. Como fazer a lista? Então, consulte as referências que aparecem no rodapé ou à margem ou no centro da sua Bíblia. Aliste os textos, leia as passagens e tome nota das verdades principais e pertinentes. Use uma concordância. A concordância bíblica, ela é como no rodapé ali. Ela vai sempre nos levar para um outro texto, uma outra passagem que está falando do mesmo assunto. Também você, dentro do procedimento, você deve procurar. Mas procurar o quê? Às vezes é interessante nós conhecermos o significado do nome da pessoa. Por exemplo, você pode pegar Moisés, que é uma pessoa muito conhecida na Bíblia. E o que significa o seu nome? Tirado das águas. Isso pode ou pode não ser relevante, é verdade. Mas será que é? Também nós podemos procurar pela descendência do personagem, da pessoa. Podemos procurar saber sobre o seu pai, sobre a sua mãe, de qual tribo que ele pertencia. Isso é muito importante. A forma em que foi guiado a sua conversão, até mesmo o momento da conversão, qual foi a experiência que ele teve. Também, que tempo foi que ele viveu, quantos anos de vida ele teve, o período que ele viveu. Por exemplo, na vida de Moisés, nós podemos dividi-la em 3 períodos de 40 anos. Nós podemos ver também as falhas que ele cometeu, as realizações que ele conquistou na vida. Também podemos investigar sobre a sua vida espiritual. Aí, o que é isto? A vida espiritual é a sua vida de oração, a sua obediência a Deus, também o que ele sofreu, as lições pessoais aprendidas de Deus, atitudes e respostas e reações àquilo que ele ouvia de Deus, as orientações de Deus. As escrituras que podem ser usadas como referências usadas para ilustrar princípios bíblicos, por exemplo, Deus não mostra parcialidade em liderar seus líderes. Deus, deve ser obedecido, ser procurado de maneira apropriada. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente já sabe que tem consequências sérias. Quando Moisés bate na rocha uma segunda vez, Deus o disciplinou. Vamos ver Números, capítulo 20, verso 2 a 12. E eu peço ao Alexandre, por favor, fazer essa leitura para nós. Números 20, de 2 a 12. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu
com Moisés e disseram: Antes tivéssemos parecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram e diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve, agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, com o seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E vamos comparar a atitude de Moisés com a atitude de Davi. Quando Davi mudou a Arca da Aliança, nós conhecemos a história, alguns conhecem, mas nós vamos ler uma parte dela. Segundo Samuel, capítulo 6, verso de 1 a 8. E segundo Crônicas 13, de 1 a 14. E também 1 Crônicas 15, de 1 a 3. Eu peço ao Alexandre para fazer essa leitura para a gente, por favor. Segundo Samuel 6, de 1 a 8. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. 1 Crônicas 13, de 1 a 14. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades
e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas 15, de 1 a 3. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. Então tá. Nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque os efeitos da nossa vida sempre vai afetar a vida dos outros. A sua morte, o impacto da sua morte, ela vai causar um bom impacto ou um mau impacto? Nós precisamos ter cuidado. Olha para o que aconteceu no início da história. A atitude de Eva e Adão afetou toda a humanidade. E nós vimos através da história todas as vezes que Deus deu uma ordem e essa ordem foi descumprida, muitas pessoas sofreram as consequências. Então, preste atenção no seu estilo de vida. Por quê? Porque ele vai ter um efeito na vida das outras pessoas. E a sua vida deve causar um impacto que perdure depois também da morte. Eu tenho uma experiência com a minha mãe. Eu fui abrir um crediário na cidade e precisava de uma quantia para dar entrada e eu não tinha aquela entrada. Então eu tinha desistido da compra. E quando eu estava saindo da loja, a dona da loja me abordou e falou:
por que você não vai levar? Por que você desistiu da compra? Eu falei, porque quando eu tiver a entrada eu venho buscar, mas agora eu não tenho a entrada. Aí ela falou, me siga, e eu a segui. E ela falou para a vendedora, pode fechar a compra para ela. Ela é filha da dona Helena. Então, mesmo depois da morte, a minha mãe influenciou, tem influenciado, tem dado bom testemunho, tem dado um bom efeito na vida das pessoas. Então, tá bom. Agora, você vai ouvir que nós podemos consultar um bom dicionário da Bíblia para ver o que ele diz acerca das outras pessoas ou da pessoa que você está averiguando, que você está estudando. Mas vai esse lembrete, vai este conselho. Só faça uma consulta externa neste dicionário, neste comentário, após você ter feito toda a sua averiguação sozinho, sozinha, entendeu? Faça você primeiro. E depois você pode completar o seu trabalho, a sua pesquisa. Como que você pode completar? Como que você faz? Da seguinte forma: você organiza todas as verdades que você encontrou. E você pode fazer isso, essa organização, de várias formas, de acordo com a ênfase que você determinar usar. Então, vamos lá. Você pode fazer essa organização de um modo cronológico. Como assim? A partir do nascimento da pessoa até a sua morte. Outra forma de organizar é que você pode fazer uma lista dos eventos principais. Por exemplo, vamos pegar Moisés novamente como exemplo. Você pode dividir a vida de Moisés em 3 partes, ou em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos foi no Egito. O segundo período de 40 anos foi no deserto. E o terceiro período de 40 anos foi no deserto, voltando para a terra prometida, a Palestina. Então, você pode organizar deste jeito, fazendo a lista dos eventos principais da vida daquele personagem. Você também pode colocar de acordo com os princípios da vida, os princípios que ela adotou para viver a vida dela. E também os princípios adotados para ela conduzir o seu ministério. Como assim? Por exemplo, nós devemos escolher a quem é que nós vamos servir. Isso é um princípio para a nossa vida. A quem servimos? Olhando novamente para Moisés, ele foi criado ali no Egito como o filho da filha do faraó. Provavelmente ele seria o sucessor daquele faraó. Ele se tornaria uma pessoa importante. Mas ele fez uma escolha. Ele escolheu quem ele queria servir. E ele escolheu viver com o maltratado povo de Deus. Ele escolheu viver como o seu povo estava vivendo. Ele escolheu sofrimento no lugar das delícias passageiras do pecado. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, verso 25. Escolheu antes ser maltratado
desfrutado como povo de Deus do que ter algum tempo o gozo do pecado. Vamos comparar com Josué, capítulo 24, versos 15 ao 22. Eu peço ao Alexandre para ler para nós. Josué 24, 15 a 22. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Aqui nós temos um exemplo de ministério. Moisés, ele era um intercessor, ele intercedia pelo seu povo o tempo todo, além de ser um líder. Isso nós devemos fazer com a nossa própria vida. Como que a gente faz isso? Nós fazemos da seguinte forma: você escreve na primeira pessoa. Você pode trazer para você as lições, estas lições todas que você está listando, que você está organizando. E você pode fazer colocando o seu nome diante de cada verdade que Deus lhe ensinou durante estas semanas. Quando você observou o autor, quando você observou destinatários e os outros. E como ficaria no final? Ficaria mais ou menos assim: eu sei que para ser usada por Deus, eu devo ser ensinada por Deus, como foi Moisés. Mas eu não devo ter pressa para fazer a obra de Deus, pois Deus tem o tempo exato dele. Vamos ler Atos, capítulo 7, verso 23 e 25. Eu peço ao Alexandre para fazer essa leitura. Atos 7, 23 a 25.
E, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Por que nós não precisamos sair correndo fazendo a obra de Deus? Porque Deus tem o tempo certo, porque Ele não está apressado, porque você precisa estar realmente pronto, pronta para seguir as ordens, seguir as orientações de Deus. Porque a obra é dele e ele sabe como realizar. Ele quer que a gente abra mão dos nossos planos. Ele quer que nós abramos mão das nossas agendas e que nós adotemos a agenda dele. Então, primeiramente, Deus precisa me preparar, ele precisa me equipar para que eu perceba que somente ele, Deus, pode fazer a sua obra através da minha vida, da sua vida. Alexandre, lê para nós Êxodo 3, verso 11 e 12. Êxodo 3, 11 e 12. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ó Deus, revele a mim esta verdade em toda a sua plenitude. Você também pode orar assim comigo? Ó Deus, revele a mim esta verdade em toda a sua plenitude, para que eu não fique frustrada nem decepcionada, pensando que eu fracassei, quando na verdade eu agi fora do seu tempo. Nós te pedimos a Deus em nome de Jesus que o Senhor possa conduzir cada pessoa que está fazendo esta oficina de treinamento, para que cada um aprenda a lição que tu tens para ensinar em particular para cada um de nós, pois o Senhor trata individualmente cada pessoa. Nós te pedimos a Deus que complete essa obra em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, se você está atento, se você está acompanhando, eu peço que você contribua dando o seu like, o seu ok. Compartilhe com mais alguém, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é capaz de discernir as intenções do coração e ela pode ir mais longe com a sua contribuição. Até a próxima semana, tá bom?